Olá, meus irmãos, meus amigos. Quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui, mas a espiritualidade me inspirou muito forte, me intuiu muito forte agora à noite, conversando com alguns irmãos que estão encarnados pela força psíquica telepática. Eu venho trazer essa mensagem para os irmãos, onde eu vou falar de uma maneira aleatória aquilo que eu tenho para falar, como eu sempre falo, aquilo que a espiritualidade vem trazer para mim. E para começar esse meu roteiro improvisado, nosso amigo Caboclo Pena Branca está aqui comigo e está para podermos trazer uma palavra que possa refletir em nossos corações, em nossos espíritos, em nossa alma e em nossa consciência. Meus irmãos, tudo o que nós passamos já era previsto por nós mesmos na eternidade. Nós fizemos um tratado, nós fizemos um compromisso, nós criamos e geramos nossa própria programação. E nisto nós mesmos escolhemos as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que estão em nosso cotidiano, as pessoas que estão conosco durante todos os dias. E isto desde nosso pai, desde nossa mãe, desde quando somos tidos como irmãos sanguíneos, contendo laços sanguíneos, ou irmãos de ventre materno. Mas isto não quer dizer que corresponde que sois vós, irmãos de criação, sabendo vós outros todos que partimos de uma única fonte, mas que esta única fonte subdividiu-se, expandiu-se e fragmentou-se atomificadamente, gerando para cada uma de suas divisões constelacionais e as criações, esse que fala para vós, as criações de moradias atômicas, subquânticas, esses grandiosas, como chamam vós outros todos, e galáxias. E todas estas criações, divisões e chamados galáxias contêm vossos planetas, contêm vossas órbitas planetárias e que contêm vários tipos de habitantes e que contêm vários tipos de pessoas que fazem morada nestes ambientes esféricos e outros não esféricos, esses cilíndricos. Esse cada um tem uma forma absoluta e evoluída de contraste, que é uma pluralidade esse universal. Meus irmãos, estou falando assim, hablando desta forma, porque sou eu, Emerson, com eu, Caboclo Pena Branca, nós dois ligados numa só sintonia, numa só energia, e estou falando segundo o verbo que eu nasci antes do ano de 1400, antes do ano de 1700. Estou falando com a minha persona, como a minha personalidade, da qual eu encarnei há 1800 anos atrás. E nisto, quero que vosotros fiquem sabendo que eu, Caboclo Pena Branca, não tive só uma reencarnação, tive várias, e não fui somente caboclo. Saibam vós outros todos. Aí, meus irmãos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito para todos vocês. E como eu estava falando antes, juntamente com o Caboclo Pena Branca, que ainda permanece aqui, mas vou falar eu do meu jeito mesmo, vou falar eu da minha própria maneira, que é, vejam,
Nós não temos o mesmo traço energético, porque quando a fonte criadora decidiu se fragmentar e dividir-se e expandir-se a vossa própria criação, ela criou outros seres criadores, outros seres criacionais, outros seres com poderes de criação, semelhante ao da fonte criadora. Existem muitos espíritos evoluídos, existem muitos espíritos excelsos, existem muitos espíritos criadores, semelhante à fonte da criação, semelhante à fonte criadora. A fonte criadora ela não deixou de existir, muito pelo contrário, ela é infinita, ela é o eterno, ela é o além. Então ela existe de toda eternidade, de eternidade a eternidade, mas como antes de toda essa criação universal, antes de toda essa divisão fragmentativa, a fonte habitava sozinha dentro de si mesma e ela era inconsciente. Ela não tinha consciência daquilo que ela era e procurou a compreensão daquilo que ela era, porque ela existia e por qual razão somente ela existia e por que não fazer de tudo aquilo que ela tinha como poder e essência dentro dela mesma. Ela quis subdividir-se e fragmentar-se, e então deu origem a vários outros espíritos, deu origem a vários outros seres de raças iluminadas, raças grandiosas, que são os 7 Kumaras. Estes 7 Kumaras, que são os primeiros 7 princípios da criação, da essência da criação, da fonte criadora, ela gerou e eles geraram mais 7, que geraram mais 7, que geraram mais 7, mas estes 7 não é 7 igual a gente conhece, são 700 bilhões, 700 trilhões, 700 quadrilhões, 700 quintilhões, entendeu? Que eles resumiram tudo em 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus, que são os 7 espíritos da consciência divina, da consciência da criação que se manifesta aqui nessa nossa dimensão. Então, meus irmãos, nós todos somos irmãos vindo de uma única fonte, mas cada um de nós temos um pai diferente. E a fonte criadora, ela gerou para si um único filho, a qual veio com o nome de Sananda, de Maitreya, ou de Yeshua, ou de Jesus Cristo, mas ele não faz questão de ser chamado de Senhor, ele não faz questão de ser chamado de divindade, de Deus, não. Ele é simplesmente um homem, simplesmente uma pessoa que veio segundo a vontade do seu próprio espírito para poder manifestar-se na carne e trazer a mensagem do amor, da vida eterna e da eternidade. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer com esse vídeo primeiro é para poder os meus irmãos não ficarem, né? Ah, nunca mais você gravou um vídeo, Emerson, nunca mais você gravou um vídeo, nunca mais você gravou nada e tal. E aí, meus irmãos que falam, se comunicam comigo por telepatia, têm essa confidencialidade para comigo e nós estamos juntos aí. Tá aí, ó. O vídeo tá aí, demorou, mas chegou. Tudo é no momento certo, tudo é na hora certa, é na hora da espiritualidade. E, meus irmãos, o que eu quero também trazer para vocês, que é uma informação muito valiosa da espiritualidade, é que o processo de transição planetária, desde quando Yeshua veio, desde quando Jesus veio, nós estamos passando por esse processo de transição. O que nós estávamos aguardando era a manifestação de Yeshua na sua segunda vinda, quando ele vem para julgar, ou seja, para trazer esclarecimento. Porque Deus e Jesus, assim, eles mesmos não julgam ninguém, mas eles trazem a consciência e a clareza do esclarecimento de cada um sobre a origem, sobre a sua criação e sobre a conscientização que é necessária para que todos nós venhamos passar. Então, tudo o que nós estamos passando desde a primeira vinda de Cristo é simplesmente um sistema coordenado de conscientização primordial da aliança da criação da fraternidade branca e dos 7 Kumaras, que são os princípios da criação de Deus. Então,
É necessário que nós venhamos tomar por lição esse mérito, tomarmos por lição este ensino, para nós nos compreendermos, nos entendermos e sabermos o que Deus está querendo de nós, o que a fonte da criação quer de nós, o que Yeshua quer de nós. Quer que nós venhamos nos conscientizar, nos capacitar, nos informar, nos melhorar todos os dias, como pessoas, como seres humanos, como espíritos a qual dizemos que somos e que nós buscamos e que nós manifestamos de nossa própria boca, segundo a nosso próprio esclarecimento, o nosso próprio entendimento, discernimento e conhecimento. Então, vamos nos melhorar cada vez mais, vamos nos capacitar e nos informar cada vez mais. A fonte da criação ela está aí para trazer os ensinamentos, e eu quero dizer para vocês, meus irmãos, conforme vai se passando os dias, as revelações do Senhor, pelo menos para comigo, elas são mais constantes, elas são mais firmes, mais vivas, elas vêm para melhorar, elas vêm para nos fortalecer e elas vêm para nos fazer melhor. Então, nós precisamos simplesmente termos como guia nossa conscientização, nossa capacitação consciencial daquilo que Deus nos deu como individualidade, como um dádiva de individualidade divínica, que é o dom da vida, o dom de poder existir e pensar e saber que existo. Então, sabendo que eu existo, penso e logo sou, aquilo que eu sou pensando e existindo, vindo a ser, a raciocinar, eu compreendo e entendo que tudo o que está em minha volta é uma criação divínica, é uma criação da inspiração de Deus, é uma criação do ato de Deus, é uma criação da palavra de Deus, é uma criação da consciência de Deus, que Deus, Ele mesmo, por si mesmo, segundo a sua própria criação, segundo a sua própria existência, segundo a sua própria infinitude, ele veio, manifestou-se por si mesmo, sendo ele mesmo, e antes dele conscientizar-se do que ele era e ver que ele podia trazer a luz, a esclarecimento a toda a criação que ele era, ele foi tudo o que nós somos. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele sofreu tudo que nós sofremos, mas sendo ele somente ele mesmo inconsciente, até que ele ganhou consciência por meio do seu Filho unigênito e que passou a ser a habitante do reino do Deus vivo, ao lado dele, estando ele com ele até hoje no paraíso em espírito. Mas como ele é onipresente, ele pode estar em toda parte, em todos os círculos espirituais. E esse nosso plano físico, ele é um plano físico dual dimensional, pois ele também, para nós podermos habitar nesse corpo, nós temos que ser antes espíritos. Então o Yeshua está aqui conosco. Ele se faz presente conosco, ele se faz presente na sua casa, ele se faz presente no seu espírito, ele se faz presente na sua alma, desde quando você o permita, desde quando você o invoque, desde quando você o chame, e peça para que ele faça de você uma morada eterna. Então, meus irmãos, a fonte da criação, ela nem sempre teve consciência, ela no princípio da existência de sua própria performance individual, ela era inconsciente, e veio a consciência através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Então, tudo o que nós passamos e sofremos já foi vivido, já foi experienciado pela fonte da criação, mas agora nós chegamos no estágio absoluto de toda a nossa existência, da qual está finalizando-se todas as rodas de Sansara, estão finalizando todos os ciclos kármicos, e todos pagarão e passarão por um juízo e por um processo de reeducação espiritual, muitos nesse planeta e outros em outros planetas mais primitivos, mais atrasados, outros em planetas mais evoluídos e regenerados e mais ditosos e mais divínicos e angélicos, cada um no seu estágio evolutivo de acordo com a sua própria consciência e capacidade de conhecimento, entendimento, discernimento e compreensão, segundo o seu estágio evolutivo de consciência. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui estas breves palavras e agradecer pela
bondade, pelo amor, pelo zelo de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, único digno de receber a honra, a glória, a força, o louvor e o poder. E agradecer também a todos vocês, meus irmãos, que me acompanham, que veem meu vídeo, que eu sei que tem muitas pessoas que vêm, mas segundo a minha programação, né, a complexidade da minha encarnação, há muitas pessoas que vêm e não dá visualização, o YouTube não permite dar visualização ali para mim por causa das minhas palavras, por causa daquilo que eu emano, por causa daquilo que eu manifesto e por causa daquilo que eu externizo. Então, esse foi o projeto de encarnação meu, de Emerson, tá? Quem eu sou, quem é o meu espírito hoje, eu já não faço nem questão, entendeu? Não faço nem questão ser Sananda ou ser Maitreya, ou tanto faz, Yeshua, tanto faz para mim. Eu só vim e faço e manifesto aquilo que está na minha programação, na minha consciência, na minha compreensão, no meu entendimento, no meu discernimento e no meu despertar e no meu conscientizar. Muitos me veem como louco, outros como cheio de demônio, outros como maluco, mas o próprio Yeshua que foi crucificado também passou por todas essas perjúrias. Então, quem sou eu para não passar qualquer coisa que esteja próximo a ele, pois eu não sou digno nem de pronunciar o nome dele, mas ele, pela sua misericórdia, o assim me permite. Então, quero agradecer meus irmãos que estão fazendo um ótimo trabalho, que continuem produzindo, que continuem colhendo, ceifando, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Namastê, salve Deus, salve luz, a paz do Senhor Jesus, e que nós venhamos continuar crescendo, frutificando, prosperando e abençoando a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Deus.